Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer uma apresentação sobre química forense. Meu grupo é composto pelo Guilherme, por mim, o Matheus, pelo Rodrigo Santos e pelo Gustavo Urbanetes. E a gente vai fazer a nossa apresentação aqui. Atualmente, os crimes ganharam grande espaço nos noticiários jornalísticos e, juntos com eles, a química forense vem conquistando seu espaço e a sua popularidade diante das pessoas. A grande audiência que tem hoje os programas de investigação criminal na televisão é um exemplo da repercussão e do interesse crescente nesse ramo da química. Para algumas pessoas, é fascinante e instigante ver histórias e crimes sendo resolvidos com a mágica, que faz aparecer vestígios de sangue com o simples borrifar de um líquido. Essa mágica, na verdade, se trata de uma reação química que utiliza um reagente à base de luminol. Este é um dos métodos mais conhecidos da química forense. Então vamos explicar mais uma definição para a química forense. A química forense pode ser definida como a ciência que se encarrega da análise, classificação e determinação de elementos ou substâncias encontrados nos locais de averiguação ou ocorrência de um delito ou que podem estar relacionados a este. Essa definição permite o entendimento de que a química forense utiliza do conhecimento de todas as ramificações da química de forma isolada ou associadas entre si, a fim de disponibilizar métodos que apresentam técnicas que, por sua vez, auxiliam a polícia na investigação. No Brasil, os métodos forenses assim são restritos à polícia científica dos estados e da União. Porém, é de se notar, principalmente nos noticiários jornalísticos, a contratação de um perito particular para contestar as provas obtidas nas análises periciais. Existem dois tipos de peritos, os de laboratório e os de campo. A diferença entre eles é que o perito de campo não precisa de formação na área de química. O trabalho dos peritos na instituição criminalísticos, nos institutos criminalísticos do Brasil, resume-se em análises para constatação de falsificação de combustíveis e bebidas, exames metalográficos para identificar adulteração de chassis e armas, constatação de dopings em atletas, identificação de drogas e confrontos microbalísticos para identificar a arma de fogo utilizada no crime. Além dessas, a química forense ainda disponibiliza aos peritos técnicas que permitem identificar a possível autoria do crime. Esses esclarecimentos podem acontecer através de revelação das impressões digitais, da identificação de sangue, da saliva, do sêmen, dos resquícios de pele ou do fio de cabelo encontrados no local e nas roupas da vítima e do suspeito, ou através do exame residuográfico, que permite identificar se o suspeito efetuou disparos com armas de fogo. Basicamente, são essas as técnicas forenses disponíveis à investigação criminal, existindo, porém, a possibilidade da utilização de outras técnicas por parte dos peritos. E, diante de tantas dúvidas e curiosidades a respeito dessa área tão fascinante, não existe melhor e mais interesse em pesquisa do que sua história, métodos e utilização. O objetivo desse trabalho é mostrar a importância da química forense no cotidiano humano, pesquisando as reações envolvidas, as contribuições dos métodos nas resoluções dos crimes e seus avanços. Indiscutindo a importância desse ramo na busca pela verdade e pela justiça criminal. Se não fosse pela sua existência, muitos crimes ainda estariam sem solução e possivelmente muitos criminosos injustamente estariam sem punição e em liberdade. A seguir, os meus colegas de grupo irão destrinchar e tratar de tais métodos, que são a balística forense, a dalitoscopia criminal, o exame de DNA e o luminol. O primeiro método que a gente vai falar vai ser sobre a balística forense, que seria uma ciência que estuda as armas de fogo, as munições utilizadas, né, e os efeitos que foram afligidos aí por essas munições. Então, com esse método forense, você vai descobrir aí se houve disparo a partir da pólvora, por exemplo, rastros de pólvora, vestígios deixados, e você também vai conseguir descobrir se foi, por exemplo, homicídio ou suicídio. Então, a gente vai citar aí duas técnicas utilizadas na balística forense, que são o confronto microbalístico e o exame residuográfico, né? Sendo que o confronto microbalístico ele seria mais físico, né? Então,
por exemplo, um projétil amassado, o trajeto do projétil. Então, essa é uma parte mais física e não trata tanto da química. Então, a gente vai dar aí um maior enfoque no exame residuográfico. Então, com o exame residuográfico, que eu citei que ele trabalha basicamente de maneira química, você vai conseguir determinar se o suspeito efetuou ou não o disparo. A partir do quê? De análises de vestígios sólidos e produtos gasosos que vieram aí a partir do tiro, certo? Então, a primeira coisa que é analisada são os metais que podem sair do projétil, né? Que normalmente são o cobre, o zinco e o níquel. Então, se é encontrado cobre, zinco e níquel ali no local onde teoricamente teria sido feito o disparo ou no próprio atirador, né? Porque muitos gases e vestígios ficam no atirador. Isso daí já é uma coisa que poderia comprovar aí o disparo. Além disso, seria a pólvora, né? E a pólvora que é constituída, normalmente a mais utilizada é a pólvora negra, que é constituída basicamente de nitrato de potássio, enxofre e carvão vegetal. E eu tenho ali até mostrando aqui a reação entre o carbono e o enxofre que reagem com o oxigênio do nitrato de potássio, né, que atua como oxidante, formando outros gases como nitrogênio e dióxido de carbono. Então essa reação aqui que ocorre, né, então se eles percebem esses produtos gasosos, seria mais uma evidência que ocorreu o disparo, tá? A partir da química. Então, além desses gases que são expelidos, né, como por exemplo o CO2 e o nitrogênio, você vai ter uns elementos metálicos que vão compor o fluxo de massa gasosa, que por exemplo são o bário, o antimônio e o chumbo, né? E eles vão ser liberados principalmente por causa da temperatura muito elevada, chegando aí a 2.500 graus Celsius, né? Que uma arma no interior dela chega no momento de disparo e também uma pressão muito grande. Então, por isso, esses gases, esses metais aí são expelidos também. E principalmente o que é expelido em maior quantidade é o chumbo. Então, para detectar se o suspeito disparou a arma ou não, é feito justamente o exame residuográfico em que é pesquisado íons ou fragmentos metálicos do chumbo na mão do suspeito. Então você coloca uma fita adesiva lá na mão dele, depois você fixa essa fita adesiva em um papel filtro e depois, nesse papel filtro, você vai borrifar uma solução acidificada de rodizonato de sódio. Então, tem até uma imagem aí. Se você, quando aplicar o reagente, né, o rodizinato de sódio, se ficar uma coloração vermelha, então dá teste positivo para disparo, certo? Daí você vai lá culpar o cara porque ele realmente fez o tiro. E por que ocorre essa coloração avermelhada? Então você tem aí uma imagem aí da reação. Ela ocorre porque há uma complexação dos íons de chumbo pelos íons rodizonato. E ainda é mostrada aí a diferença, né? Que os íons rodizonato eles apresentam uma coloração amarela e o complexo formado é vermelho. Então, com essa reação, a formação da coloração vermelha e você vai aí conseguir saber se o cara efetuou o disparo ou não. Porém, existe um problema muito grande, né, nesse teste, que é o seguinte: tem algumas profissões, como por exemplo o mecânico, o pintor e o laboratorista, né, que é, às vezes, durante o exercício da profissão, você vai ser contaminado com chumbo. Ou seja, uma pessoa poderia ser culpada de maneira incorreta, né? Tendo chumbo na mão dela, mas não tendo efetuado o disparo, e somente na sua profissão. Então, esse teste ele está sendo aí duramente criticado aí nos últimos anos. Datiloscopia criminal. Bem, esse é um método de identificação de impressões digitais através de quatro principais técnicas. Dentre essas técnicas, a primeira que eu trago aqui é a técnica de vapor de iodo. Ela é utilizada principalmente em superfícies metálicas e superfícies porosas. Nesse caso, os cristais de iodo, ao receberem qualquer energia térmica, eles acabam sublimando, ou seja, eles pulam do estado sólido diretamente para o estado gasoso.
Isso faz com que eles se dissolvam em superfícies gordurosas que possuem os ácidos graxos e ocorra uma reação de halogenação. Nessa reação, o iodo ele quebra as duplas ligações desses ácidos graxos e se liga nos carbonos presentes no ácido graxo. Já a técnica de nitrato de prata se utiliza de um método bem diferente, no qual ocorre uma ligação entre o nitrato de prata com o cloreto soltado por nossas glândulas sudoríparas. Isso faz com que ocorra o surgimento de um precipitado insolúvel chamado cloreto de prata. Bem, esse método se utiliza da aplicação através de um spray, como o da imagem do slide, e é aplicado principalmente em superfícies plásticas, madeira sem acabamento e também superfícies porosas. Por sua vez, a técnica da ninidrina se utiliza da pulverização em superfície porosa de uma solução de baixa concentração de ninidrina em etanol. Isso faz com que os aminoácidos presentes na forma da impressão digital, reajam com a ninidrina. Esses aminoácidos eles são deixados pela nossa glândula sudorípara. Ao reagir com esses aminoácidos, a ninidrina forma uma substância púrpura, como observado na imagem abaixo. Isso faz com que, após algumas aplicações em spray da solução, e esperada a secagem, fique visível a impressão digital como na imagem à esquerda das reações. A última técnica da datiloscopia criminal é a técnica do pó. Esta aqui é a principal técnica utilizada pelos perímetros. Porém, ela deve ser feita em pressões recentes de até 48 horas, que é onde a gordura e a água estão consideravelmente presentes no material. E essa técnica é eficiente em superfícies lisas como vidro, metal, plástico, madeira envernizada ou tratada, e em superfícies porosas como papel, papelão e madeira sem tratamento. Essa técnica consiste em utilização de um pincel macio que é aplicado nele um pó fino. Então, começa a ser passado pela superfície a ser analisada e então este pó adere à gordura que está presente e através de forças de Van der Waals e ligações de hidrogênio formam as impressões que estão mostradas na imagem deste slide. Os cuidados que devem se ter com a técnica é o pincel, pois ele deve ser macio para que não ocorra a danificação da superfície e também no desenho das cristas papilares. Então, também se no final do processo houver pó, este deve ser retirado com o auxílio de um pincel extra macio. São utilizados diversos pós para essa técnica, como é mostrado na figura deste slide. E cada pó comercializado é uma mistura de compostos químicos, onde o pó utilizado em maior quantidade é o que dá o nome comercial. A escolha do pó também é crucial para esta técnica, pois deve ser analisada a superfície. Você pode querer usar um pó para contrastar as condições climáticas, principalmente umidade, e o tipo da superfície depende na hora de escolher um pó. E em superfícies muito coloridas, existe a possibilidade de usar um pó fluorescente, que será analisado com o auxílio de uma luz ultravioleta. Depois de ter escolhido a técnica e evidenciada a impressão digital, as comparações são feitas através de um programa de computador que identifica quem as produziu. Porém, no Brasil ainda não existe essa tecnologia. A técnica que é usada aqui consiste na comparação visual através de lupas, um ampliador ou um comparador óptico, como mostra a figura deste slide. Então, acima temos as lupas, à esquerda um comparador óptico e à direita um ampliador forense. A diferença entre esses dois métodos é que no Brasil não é possível descobrir o criminoso através das digitais.
é necessário que haja um suspeito para que as digitais sejam comparadas e assim seja certificado que esse cara cometeu o crime. O método de exame de luminol é o método que popularizou a química forense, pois através dele é possível verificar os vestígios local no sangue do crime, mesmo se o criminoso tentar escondê-los. Isso deve ao fato de que a eficiência do luminol é tão grande que é possível visualizar as manchas de sangue em superfícies que foram limpas há até 6 anos atrás. E a detecção de vestígios de sangue é muito importante, pois através do sangue é possível identificar onde o crime foi executado, qual material foi utilizado para sua execução e até mesmo realizar exame de DNA nos vestígios imperceptíveis a olho nu. O luminol passou por diversos experimentos. O primeiro deles, feito em 1937 por Spett. Ele foi o cara que primeiro borrifou uma espécie de luminol numa lâmina de ferro enferrujada e assim, depois de 10 a 14 dias, constatou que havia sangue. Já em 1950, o Grodkis propôs uma mistura em pó feita com luminol, carbonato de sódio e perborato de sódio. Esse pó era misturado com água e a solução era borrifada nos locais suspeitos que havia sangue. Essa forma ainda é utilizada, porém é muito tóxica e prejudicial à saúde de quem utiliza por causa do perborato de sódio. Já em 1966, Weber propôs um reagente à base de luminol, hidróxido de sódio ou de potássio e peróxido de hidrogênio, também diluído em água destilada, que apesar de ter diminuído a toxicidade, ainda apresentava alguns inconvenientes, que era como a utilização imprescindível de câmera de visão noturna para fotografar, além de ter uma curta duração após a diluição dos sólidos na água destilada. A mais nova forma de reagente com luminol disponível no mercado foi proposta no ano 2000 por Jean-Marc Lefebvre Desclaux. Essa nova forma ainda não foi revelada, porém é extremamente eficiente. Porque, por exemplo, não é mais necessário usar uma câmera com visão noturna, o tempo de duração do reagente aumentou e ele pode ser utilizado por até vários dias. O luminol fabricado no exterior e distribuído para o resto do mundo com um preço relativamente alto. Então, devido a esse valor, aqui o luminol no Brasil é extremamente escasso, sendo utilizado apenas em último caso. Porém, a situação pode mudar com estudantes da UFRJ propondo um reagente à base de luminol e um metal abundante no Brasil, o nióbio. Bom, agora na utilização do luminol, primeiramente ele é borrifado em toda casa e fecha-se todas as janelas, portas e então passa-se a luz fluorescente. E como é mostrado na primeira figura, tem ali uma cor azulada, então quando isto ocorre, quer dizer que ali houve vestígio de sangue. Já na segunda figura mostra um antes e depois. Então antes é perceptível que a olho nu não há sangue. Porém, quando se passa o luminol e na presença de luz fluorescente, mostra que houve uma boa quantidade de sangue neste local. Também temos as reações de oxidação do luminol, que ocorre em presença de meio aquoso. Porém, a reação que mais chama a atenção é a reação do composto 4 para o composto 5, onde ocorre a liberação de energia em forma de luz. Esta que tem um comprimento de onda de 430 nanômetros, que é a faixa de onda da cor azulada, por isso, então, que na presença de luz fluorescente tem esta cor azulada. O aparecimento da luz fluorescente se dá pela reação do luminol com um agente oxidante quando eles estão colocados em contato com o sangue. O agente oxidante mais utilizado é o peróxido de hidrogênio. Porém, para que a reação ocorra, é necessário um meio aquoso e um catalisador. No caso da detecção do sangue, o catalisador é o íon ferro, que está presente nos grupos M da hemoglobina, onde a esquerda tem a representação da estrutura da hemoglobina e a direita o complexo M.
Pode-se concluir que a química contribui muito na investigação criminal, disponibilizando técnicas que auxiliam os peritos. As explicações científicas dos resultados obtidos esclarecem como e por que acontecem tais eventos e auxiliam a polícia para uma perfeita execução dos procedimentos. As técnicas são de fácil realização e interpretação, proporcionam resultados confiáveis e é através delas que muitas sentenças são definidas. Pode-se confirmar que sem a química forense não haveria investigação criminal e, consequentemente, haveria injustiça na resolução dos crimes e nas sentenças definidas. Então, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado, sobretudo aprendido. Obrigado e valeu! Isso é tudo, pessoal.